Feche os teus olhos mais um instante, deixa eu orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que sempre está conosco. Nunca nos abandonou, nunca nos desamparou. A tua presença, Senhor, é o que nos move. Deus consolador, Deus que guia, Deus que nos ajuda. Eu me achego a Ti confiando no Teu amor, Senhor. Eu declaro, Senhor, a minha total dependência, a Tua presença, ao Teu Espírito. Eu declaro, Senhor, que o meu coração ele tem desejado a Ti a cada dia, a cada manhã, Senhor. Eu quero declarar o meu amor, a minha devoção, a minha entrega a Ti. Tu és maravilhoso, Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Eu não estou aqui para uma pregação, Pai, mas eu estou aqui para ser ministrado e ministrar segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito Santo, que é uma verdade. Nós queremos concordar, Senhor, com aquilo que acontece nos céus. Nos céus Tu és Rei, nos céus Tu és Senhor, nos céus Tu governa todas as coisas, e nós entendemos e nós confiamos que Tu és o mesmo nos céus e na terra. Tu governa todas as coisas. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Pai. É nisso que confiamos. Fica à vontade aqui, Senhor. Fica à vontade, o lugar é Teu, os corações são Teus. Nós desejamos a Tua presença, Pai. Precisamos de Ti. Não é por força, nem por violência, mas é pelo agir do Teu doce Espírito. E o Teu Espírito é tudo que nós precisamos. Não há medo, Senhor. Confiamos no Teu amor. O Teu amor que nos chamou, o Teu amor que nos separou. O Teu amor que nos amarrou com cordas de amor. E esse é o nosso lugar. Para isso vivemos, para isso respiramos, para isso nos movemos, Senhor. Para exalar um perfume agradável a Ti. Toma conta desse ambiente aqui. Obrigado, Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Para isso estamos aqui. Se você tem vida com Ele, Ele tem vida com você. Amém? Isso é muito lindo, porque Deus me chamou para isso, para uma coisa simples, para que o meu coração seja um altar para Ele. Essa noite eu quero refletir, porque a palavra é muito para mim como um bom fleumático que quer deixar para depois, que quer fazer outra hora, que tem dificuldade às vezes de seguir uma rotina. Eu quero falar hoje com você e ao meu coração sobre duas coisas: o altar ou uma cadeira, a obediência ou o comodismo, ou ser como Abraão ou ser como Eli. O que você tem sido na sua vida diária, na sua casa, onde você trabalha, aonde você se move? E eu quero começar lá em Deuteronômio 5, no versículo 29. Se você trouxe a palavra do Senhor, abra aí conosco. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz assim, Deuteronômio 5, 29: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para... O Senhor está falando aqui de uma devoção diária, dia após dia. E eu quero já ir lá para Gênesis 12, no versículo 6. Eu quero começar refletindo um pouquinho sobre Abraão, e depois nós vamos para a vida de Eli. Gênesis 12,
no versículo 6, o versículo 12 começa dizendo, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão, Deus chama eu, Deus chama você para uma primeira coisa: sair do meio dos parentes, sair da cultura religiosa familiar, sair, se mover para um lugar. E a história de Abraão é muito linda, que ali no versículo 6 do capítulo 12, ele diz assim: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então a primeira coisa que Abraão faz quando ele chega a Siquém é erguer um altar de adoração a Deus. Altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de oração, é um lugar de obediência, é um lugar que eu preparo para Deus, é um lugar que eu construo para Deus dia após dia. Siquém significa ombro. Ombro eu posso imaginar que é um lugar de força do homem, um lugar onde o homem ele tem muita força nos seus ombros. Então Abraão ele está dizendo aqui que ele quer entregar a sua força para Deus, ele quer sacrificar a sua força, e ele não quer mais andar conforme a parentela dele, conforme o pai dele, mas ele quer que a força dele seja a força do Senhor. Eu ergo um altar de adoração a Deus na minha casa, dia após dia, dizendo para o Senhor: Senhor, não é na minha força, não é no meu braço, não é do meu jeito, mas agora é do teu jeito. Toma conta da minha vida. Daqui para frente eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me direcione, eu quero que o Senhor seja o Deus Consolador, aquele que vai me guiar, aquele que vai me ajudar no meu dia a dia. Mas no versículo 8, a Bíblia diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do... Agora ele chega no outro lugar. Ele quer construir um altar. Betel significa casa de Deus. Agora Abraão está dizendo para Deus que ele entregou a sua força e agora ele quer que ele seja a casa de Deus. Porque Deus construiu um paraíso, um lugar, né, de futura felicidade para Adão, há muitos anos atrás. Mas agora onde será que é o paraíso de Deus? Por que será que Ele deixou a sua glória, habitou no meio de nós, e a Bíblia diz que Ele achou nos filhos dos homens as suas delícias, o seu prazer? Será que eu não posso imaginar que agora o meu coração limpo não é a casa de Deus? O meu coração moldado não é o paraíso de Deus, onde Deus deseja estar, onde Deus deseja falar? Então Abraão, mais uma vez, ele chega aqui no versículo 8, ele edifica um altar, invoca o nome do Senhor, dizendo: eu quero ser a casa de Deus. No seu dia a dia, qual é o desejo do seu coração? Qual é aquilo que chama a atenção do seu coração? Quando você acorda pela manhã, o que chama o seu coração? Qual tem sido, né, os seus dias a dia? E lá em Gênesis 13, 18, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao... Hebrom significa amigo. Então Abraão, ele entrega a sua força para Deus. Depois ele quer ser a casa de Deus. Agora ele está dizendo, ele está edificando um memorial, ele está selando, ele está invocando a Deus, e ele está dizendo: agora eu quero ser amigo de Deus.
Agora, a Bíblia diz que nos céus há anjos poderosos, há seres, há 24 anciões, que eles depositam as suas coroas, seres gloriosos de muito poder, e no céu há uma concordância: o Senhor é rei, o Senhor é digno, Ele governa todas as coisas, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Há uma movimentação espiritual perfeita, há uma concordância celestial nos céus tremenda. Mas Abraão aqui, ele está dizendo que quer ser amigo de... Abraão está dizendo que nessa parte da vida dele, ele quer se achegar mais perto do Senhor. Você tem se achegado mais perto do Senhor? Você deseja ser amigo? Amigo é aquele que conta as suas dificuldades. Amigo é aquele que transparece o seu coração. Amigo é aquele em quem você confia. Amigo é aquele que você passa tempo. E lá em Gênesis 22, mais uma vez, Gênesis 22, lá no versículo... Lá no versículo 9, Abraão sobe com seu filho, seu único filho, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Não foi o lugar em que Abraão quis ir, não foi do jeito que ele quis fazer, mas Deus já havia falado com ele, porque quando você tem amizade, Deus ele fala, Deus ele se comunica. E edificou ali Abraão um altar ao Senhor, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora seis que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se... Moriá significa ordenado, considerado por Deus. Podemos dizer que esse altar foi um altar de adoração, um lugar de entrega total, um lugar de devoção, porque ele estava entregando aqui o seu filho da promessa, aquilo que é muito valoroso, aquilo que tem muito valor. Agora, por que será que Abraão, ele foi um homem que edificou? O que será que tem no altar? O que acontece quando nós temos um altar com Deus, dia após dia, diariamente, buscando ao Senhor, orando? A responsabilidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, né, daquilo que a oração tem para mim, daquilo que o jejum, daquilo que a devoção, a entrega, um coração voluntário, um coração espontâneo. Eu não tenho todo dia lá na minha casa o pastor me obrigando a orar. Ó, Rica, ora, você tem que acordar hoje, vai orar. Ó, hoje é a semana do jejum. Ó, talvez essa semana você tenha que orar mais tempo. E o pastor Nelor, ele falou aqui, né, que é muito pouco tempo aqui, para você se encher aqui, né, com essas poucas canções, e com esse pouco, e às vezes a gente fica aguardando algo acontecer aqui, fora. Ai, será que vai alguém me abraçar? Se eu tenho Deus que é amigo, se eu sou a casa de Deus, se eu entrego a minha força para Ele, se Ele me ordena para algo, eu tenho que, preciso.
Sobre mim não há medo, não há insegurança. Eu lembro do dia que, eu nunca esqueço desse dia. Eu trabalhava numa empresa, começava às 5 da tarde, eu trabalhava até às 2 da manhã. Então eu acordava lá pelas 9, 9h30. E eu lembro do dia que eu acordei naquela manhã. E aí eu estava orando no meu quarto com a porta fechada, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ora, teu pai que te vê em secreto, ele não vai falar, ele vai recompensar a gente com uma medida. A medida da sua fé, a medida da sua confiança, a medida da sua busca. E eu abri a janela do meu quarto, né, e olhei para frente da minha casa. E naquela hora o Espírito Santo, ele falou comigo assim: poxa, eu podia estar orando lá no meio da natureza. Eu podia estar orando lá, do que estar orando aqui no meu quarto. E eu lembro que eu comecei a ir mais naquele lugar. E é tão maravilhoso que tem dias que não há uma vontade, não há um desejo, mas há um compromisso com Deus, há uma entrega. Eu entendo que Deus me chamou para estar em um lugar, a plateia de uma pessoa. Sabe, quando você entende que... E às vezes eu estou lá, né, eu faço uma fogueira, e tem dias que não tem vento nenhum na parte da manhã. E aí às vezes eu quero olhar para algum lado, poxa, ali precisa se mover. E daqui a pouco vem um vento, de alguma forma, só um galho ele se move e o resto tudo está parado. E aí eu entendo, o Senhor está me vendo, o Senhor está contemplando, o Senhor está ali comigo. Assim como Ele deseja olhar para você, Ele deseja contemplar aquilo que sai dentro de você. Porque Abraão aqui, ele não tinha o Espírito Santo como eu e você hoje temos. Ele não tinha o Paracletos, o Consolador, aquele que me guia. Essa semana a gente estava orando aqui no Remissão. Aí foi orar pela pastora Sueli e tal. Cansado já tinha, né? O Ezequias pediu para a gente orar, para mim orar por todos os obreiros. Ela era a última. E naquela última vez ali eu já queria fazer: Deus abençoe, use ela. Vai com ela, Jesus. Só que quando eu botei a mão nela, o Senhor me mostrou ela na casa dela. E a minha palavra para ela foi: aquilo que Deus tem falado contigo, começa a escrever. Deus quer que tu comece a escrever aquilo que Ele tem ministrado, aquilo que acontece dentro da tua casa, com os teus filhos, com a tua família. E aí terminei de orar, né, fui tomar um pouquinho de água, ela veio e me abraçou. Tu sabe que essa semana eu comecei a escrever. Deus confirmou. Porque Deus sempre vai querer fazer algo, falar. Deus não está numa inércia, parado. Não, mas do trono corre um rio de águas vivas. E dia após dia, manhã a cada manhã, Ele quer ministrar o meu coração. Ele quer usar você do seu jeito, com o seu tamanho, com a sua inteligência, com aquilo que você tem, com o seu coração. Agora nós precisamos entender que edificar um altar ao Senhor é dia após, porque no altar tem fogo, e o Espírito Santo, ele é representado na Bíblia como um fogo. O que o fogo ele faz na prata? Ele refina.
O Espírito Santo, ele é o Paracletos do Senhor, ele é o Deus Consolador na terra, falando, agindo, se movendo. E às vezes ele quer empurrar a gente para fazer algo, mas a gente não tem altar, a gente não tem vida, a gente não tem comunhão, a gente está preocupado com tudo, com todos, mas mesmo deixando a presença dele de lado. O fogo é uma figura maravilhosa da obra do Espírito. Nós somos o tabernáculo do Senhor. O Espírito Santo, ele cria a paixão de Deus em nossos corações. No dia de maior glória de Jesus na terra, quando ele ressuscita, quando ele venceu a morte, ele tomou a chave da vida, ele pregou os espíritos em prisão, e naquele terceiro dia é dado a ele a vida novamente. E a Bíblia diz que ele vai atrás de dois camaradas que estavam dando as costas para ele. E a Bíblia diz que ele vai caminhando ao lado daqueles dois rapazes ali. E a Bíblia diz que quando eles conversavam, o coração deles ardia. Porque sempre quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, sempre algo vai acontecer dentro de nós. É por isso que um coração quebrantado e contrito, Deus, ele sempre vai se mover para aquele lugar. Não é uma pessoa bonita, com uma roupa elegante, não é uma pessoa que tem grandes posses, não, mas é uma pessoa que tem um coração quebrantado, um coração contrito, uma pessoa que abre a porta do seu coração, abre a sua alma fragmentada para dizer: Senhor, invade os fragmentos da minha alma, até o ponto que o Senhor tome ela por completo. Eu adoro o Senhor no espírito, eu adoro o Senhor na alma, eu adoro o Senhor no corpo. E muitas das vezes a gente quer adorar a Deus só na alma, a gente quer sentir. Mas às vezes a gente só vai sentir depois de pular, só depois de expressar a vida. Porque se eu posso pular, se eu posso cantar, se eu posso fazer qualquer coisa para Ele, eu preciso fazer para que Ele crie dentro de mim algo, uma paixão, uma devoção. Abra comigo Isaías 11. O telão é uma bênção, né, irmão? Mas é para aqueles visitantes. Você que lê a Bíblia todo dia, você precisa trazer a sua Bíblia. Para que você também possa aprender a manusear ela. Isaías é um profeta que ele ministra aos reis, às pessoas importantes. E nesse capítulo messiânico ele fala de Jesus. Ele fala assim, Isaías 11, o versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui Isaías 11, ele está falando do Deus Consolador, o Espírito Santo, e ele fala, né, do Espírito elevado a 7, ou de 7 áreas, ou de 7 momentos, que o Espírito Santo ele vai trabalhar. E aqui está dizendo que esses 7 Espíritos, eles vão repousar sobre o Cristo vivo, sobre aquele que andou em Cafarnaum e fez vários milagres. João diz, no final do evangelho, disse que não haveria livros para descrever tamanha glória, tamanho milagre, tamanho aquilo que Jesus ele executou na terra, porque durante 3 anos ele fez muitas maravilhas. E lá em Apocalipse 4, Apocalipse 4, no versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões,
Então aqui a única coisa que não tem é silêncio, é inércia. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de... Então está falando que aqueles 7 espíritos que estavam sobre Jesus, aqui em Apocalipse diz que eles são 7 tochas de fogo. Em Apocalipse 5, no versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Para onde que foram enviados? Para toda a... Então estava sobre Jesus, está lá no céu, como 7 tochas, como 7 bolas de fogo, sei lá como você queira chamar, mas arde, queima, é fogo, consome. E agora aqui está dizendo que eles foram enviados à terra. Então uma pessoa que tem altar, uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa que deseja renunciar, que deseja entregar a sua força, que deseja ser a casa de Deus, uma pessoa que deseja ser amigo de Deus, uma pessoa que é ordenada por Ele, tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, que arde, que queima, que fala, que age, que ministra, que me conduz a um crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é o pastor que dá, mas é você que busca, é você que cresce, é você que se ajuda num lugar em Deus. O Espírito Santo é uma verdade, não é uma fumaça, não é uma pomba, mas é Deus Consolador, é Deus vivo que tem mão e toca, tem olhos e vê. E não há desculpas para não buscar o Senhor. Eu vivi fases difíceis, cheguei aqui em 2007, um perturbado, fui achado pela minha linda esposa, minha delícia. Ela precisa me encher os meus olhos são dela. Eu preciso ensinar a minha alma. E numa noite de morte eu fui encontrado por Deus. Deus me encontrou naquele lugar escuro, drogado. Fiquei da meia-noite até às 7 horas da manhã segurando a mão dela, por causa da droga, da loucura da mente. E cheguei aqui em 2007, cuidado por esses pastores, muitos amigos aqui, pastora Marisa. Quantas vezes ela me ensinava lá na casa dela sobre a palavra de Deus. Que tem coisas que eu preciso desejar, que eu preciso me aproximar de pessoas que querem buscar a Deus. Eu preciso orar, Senhor, eu preciso de amizades de propósito, eu preciso de pessoas que vão me ajudar a ver o Senhor, a buscar ao Senhor, a estar diante do Senhor. Isso é uma decisão. De dia após dia, lutar contra você mesmo, lutar contra as suas mazelas, contra as suas dificuldades. O crescimento espiritual, ele faz parte da vida com Deus, da busca diária. Não tem nada a ver com um pastor, com um domingo à noite, mas tem a ver de você buscar dia após dia, em momentos bons, em momentos difíceis.
Eu trabalhava com uma Kombi, e eu escrevi esse versículo, Romanos 5, o versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Há uma glória em momentos difíceis, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Há uma glória na tentação, há uma glória na tribulação, porque isso vai produzir experiência. Se eu não passo por um momento difícil na minha vida, não vai ser gerado nada dentro de mim. Eu preciso passar por momentos difíceis na minha saúde. Eu passei por um tumor uma vez, estou aqui. Tinha uma probabilidade de mais de 90% de ficar cego de um olho. Estou aqui enxergando, não estou usando óculos. Trabalhei num lugar difícil, porque eu não tenho tamanho nem força para fazer força. Imagine uma pessoa como eu, levando 8 caixas de compra até o 4º andar. Não foram 2 dias, foram 4 anos, Deus me moldando, me moendo. Agora eu não desisti, eu continuei, porque um dia Ele me tocou. Eu preciso lembrar do dia que Ele me tocou, eu preciso trazer a luz do dia que Ele me abraçou, eu preciso ter experiências com Ele, porque as experiências com Ele me fazem prosseguir, me fazem continuar, me fazem buscar. Não importa o que aconteça, estou buscando ao Senhor, estou confiando no Senhor. O Senhor é a minha força. No altar tem incenso. Quando Noé construiu aquele altar, Noé não foi obrigado, Deus não falou, Deus mandou ele sair da arca, mas ele foi lá, edificou um altar, e aquilo subiu como incenso agradável. Ainda que você menospreze aquilo que Deus colocou dentro de você, quando você ora, sobe como incenso agradável. Os ouvidos do Senhor, eles estão abertos para ouvir, para ouvir, para ouvir, para ouvir, para ouvir aquilo que sai dentro de você. É dentro de você, é dentro de mim. 2 Coríntios 2,15 fala que dentro de mim tem cheiro de vida, o cheiro de morte. Quando eu estou crescendo com Deus, tem cheiro de vida. Agora, quando estou dando as costas para a vontade dEle, eu vou exalando morte. No altar tem sacrifício, tem quebrantamento. No altar tem obediência, no altar tem espiritualidade. A vida espiritual é um sacrifício que exige disciplinas de oração, jejum, leitura da palavra, mudança de vida. Essas coisas nós vemos na vida de Abraão. Abraão desejou edificar algo. Agora eu quero, essa foi a parte boa do Evangelho. Agora eu quero refletir sobre a vida de Eli, 1 Samuel 1,9. Porque às vezes a gente recebe uma palavra, a gente recebe uma ministração, e parece que as coisas elas não acontecem. Porque uma pessoa, às vezes, ela é como um despertador, ela pode despertar, mas ela não levanta você. Depende. E a Bíblia fala aqui em 1 Samuel 1,9, o perigo da cadeira, o perigo da posição, o perigo da expectativa errada, o perigo do comodismo. 1 Samuel 1,9, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló,
E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar Uma autoridade, ela é representada por uma posição e não por uma pessoa. A pessoa é atribuída a um lugar de autoridade pela posição que ela ocupa. Isso a gente pode dizer, a cadeira do governador, do juiz. Agora Eli, ele mostra aqui alguns riscos quando a gente deseja, quando se torna uma obsessão, quando a gente tem um desejo por um lugar de autoridade, por uma posição, porque uma posição de autoridade pode levar a situações perigosas, por causa do desejo da grandeza. Se alguém sentar em um lugar que Deus não lhe colocou, certamente vai cair. O perigo do atalho, de querer crescer antes do tempo, o perigo de desejar um lugar que o Senhor não tem ainda, o perigo de desejar sem aprovação de Deus, porque naquele mesmo lugar ali, que Eli estava sentado numa cadeira, Ana estava clamando, e Deus ouviu ela, e uma mulher estéril gerou um grande homem de Deus, porque ela desejou buscar ao Senhor. Ela não ficou olhando para o sacerdote daquela época, ela não ficou olhando para o ministro do louvor, ela não ficou preocupada com a profecia, ela não ficou preocupada com a canção que estava cantando naquele momento, não, mas ela estava de joelhos ali, ela tinha um só foco, um só desejo: orar ao Senhor, ministrar ao coração do Senhor. Agora, o que Eli estava fazendo? Um outro perigo da cadeira é quando ela se torna uma rotina religiosa e começa a provocar perdas espirituais. Muitos crentes simplesmente preenchem os bancos da igreja e não vivem uma vida cristã comprometida com Deus, apenas uma rotina. Eli, um sacerdote, um homem de Deus que ministrava num lugar de autoridade, descendente de Arão, de uma tribo específica, de alguém que era chamado por Deus. Agora eu sou obreiro, agora eu já cheguei nesse lugar, e agora eu não preciso mais buscar, agora eu vou sentar aqui, e as coisas vão acontecer. Nada vai acontecer se nós não nos movermos em direção à vontade de Deus. Deus tem um chamado para todos nós. Agora, esse chamado tem fases. Esse chamado, ele tem um caminho a ser percorrido. Há uma distância, há uma busca. A rotina espiritual, ela traz prejuízos, porque destrói o discernimento espiritual. A gente percebe na história de Eli ali que ele vai e chama a atenção de alguém que está clamando. Por acaso você está embriagada na casa do Senhor a essa hora? Porque a rotina espiritual, ela fecha os meus olhos espirituais, e eu não consigo discernir o ambiente espiritual. Para que tudo isso? Para que o pastor Neiloso subir no altar e ficar pulando? Para que tudo isso? Porque eu não sei discernir o que alegra o coração de Deus. Eu não estive presente quando Deus tocou aquela pessoa, qual foi o nível de experiência que aquela pessoa teve com Deus. Eu não estava lá. Eu não sei qual é o nível de experiência que você deseja, que você busca. Porque não há limites para adorar ao Senhor. Agora imagine uma pessoa que passa, um ímpio, ele passa lá no meio do mato, e vê eu com aquela roupa velha, há muito tempo subo com a mesma calça, rasgada, suja,
batendo palma, mas eu bato palma sozinho lá. Eu não bato palma aqui só na igreja, eu bato sozinho lá. Eu berro lá. Eu oro. Eu tenho uma oração de 29 minutos. Que para muitos pode ser, não, eu repito aquela oração de 3 em 3 dias, 2 vezes, às vezes a semana toda, eu oro aquela oração, eu intercedo. Lá no monte eu posso cantar, que ninguém vai estar preocupado com a minha voz. Aí eu digo, amado do meu coração, desfruta da canção que flui dentro de mim. Ele é o amado do meu coração. Não é só uma canção, mas eu desejo amar a Jesus, eu desejo contemplar a Ele. Quem sabe um dia eu possa vê-lo, eu possa contemplar ainda mais os seus olhos que são chamas de fogo. É uma verdade, é um lugar que Deus tem para mim. Porque essa oração de Ana moveu o coração de Deus num lugar de imoralidade, num lugar perverso. A Bíblia diz que ele tinha 98 anos e os seus olhos estavam escuros. Abraão, de 90 para 100, ele já era um filho. Moisés, com 100 e tantos anos, ele lidera o povo de Deus. Ele tem experiências com Deus, porque a minha idade, ela não limita o poder de Deus. Agora a rotina religiosa, ela me escraviza num lugar de murmuração, num lugar onde eu estou preocupado com o irmão do lado. Esse dia uma pessoa reclamou que talvez a gente possa engessar o Espírito de Deus. Quem pode engessar a obra de Deus? Uma pessoa que busca o Senhor, que está continuamente diante dEle, o fogo está queimando, está ardendo, e se o Senhor precisar, Ele vai usar. Ninguém pode parar a obra gloriosa do Senhor. Por fim, a rotina espiritual é prejudicial, porque traz consequências, contagia outras pessoas e passa uma influência ruim. A cadeira é perigosa quando te leva ao comodismo, uma zona de conforto. O líder acomodado não avança simplesmente porque não se interessa em sair da zona de conforto. Ele caiu da cadeira porque estava pesado e cansado, não jejuava, era um homem carnal, sem jejum, sem domínio próprio. A Bíblia diz que ele honrava os seus filhos mais do que a Deus. Os seus filhos eram homens de Belial. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quanto mais verdadeiro e humilde for o seu coração, mais a presença do Espírito Santo ela vai habitar em você, mais o fogo consolador, mais a chama viva. Agora, como Deus ele vai abençoar a minha semana, se na segunda-feira eu já amaldiçoo aquela manhã, eu já amaldiçoo aquela semana, o trabalho? Como Deus vai abençoar? Como Deus ele vai se mover? Se eu não consigo viver uma novidade de vida? Porque a novidade de vida ela vem através do Espírito Santo. Quem é você? Você é mais parecido com Abraão, que entrega a sua força
que quer ser a casa de Deus, amigo de Deus, alguém que é ordenado por Deus? Ou você é como Eli, acomodado? Irmão, se eu não jejuar uma vez por semana, na próxima semana já vai ser difícil. Eu tenho que ter um ritmo, eu tenho que ter uma constância, eu tenho que perseverar naquilo que Deus tem. Deus tem uma medida para mim. Eu não quero a medida do meu irmão, não, eu quero a minha medida. É a primeira vez que eu estou pregando aqui esse ano, final do 4º mês, mas isso não importa dentro de mim, porque eu não quero aparecer, eu quero estar diante de Deus. Agora nesses 4 meses eu estive continuamente diante dEle. Não é uma plataforma que faz de você um homem, uma mulher de Deus, porque muitos, quando são chamados para ser obreiro de algum lugar, sabe o que eles passam a ser? Cumpridores de escala, porque daí ele já não vem mais no culto, porque está cansado, porque não vai ser ele que vai orar. Qual é a dificuldade maior hoje do pessoal da integração? As pessoas que querem chegar ali e elas querem já mostrar quem elas são, o que elas fazem. O coração ninguém quer mostrar, aquilo que está escondido ninguém quer mostrar, mas ela quer mostrar já o que ela. Um dia conversando com o irmão, e ele falava que ele era pastor, ele ministrava lá e ministrava aqui e tal, ele pregava nos congressos. Daí eu falei, sabe, irmãos, eu falei, a minha experiência assim, irmãos, para pregar num domingo à noite aqui na igreja eu demorei 12 anos. Quem sabe depois de 12 anos o pastor te chame. Foi uma bênção falar isso, porque ele tirou aquela expectativa e hoje ele já está servindo bem mais abaixo do que ele desejava, do que ele mostrava. Não, porque eu fui pastor daquele fulano de tal, daquela pessoa tal, já fui tal. Deus não tem nada com essas pessoas que querem mostrar o que elas fazem, mas Deus tem com aqueles que têm um coração quebrantado. Eu quero mostrar quem eu sou, as minhas mazelas. Eu quero que alguém conheça o meu coração. Eu quero que alguém saiba que eu não oro, que eu não jejuo, que eu preciso buscar mais a Deus. Quem você é? Obediência ou comodismo? Abraão, pessoas que têm uma expectativa no homem, o desejo de aparecer. Fique de pé comigo nessa noite.